Olá, companheiros do Medicina Total! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje nós estamos aqui para falar de mais um tecido conjuntivo especializado. Hoje nós vamos apresentar a vocês o tecido sanguíneo. É isso aí, nós vamos falar sobre a composição geral do tecido sanguíneo, sobre as suas células e também sobre a nossa querida matriz extracelular. Falaremos também um pouquinho sobre a hemocitopoiesia, que é a formação das células do nosso sangue. E para finalizar, vamos falar também sobre a medula óssea. Então é isso aí, que vem a nossa vida. É isso aí, galera. O sangue é um tecido conjuntivo líquido que circula através do sistema cardiovascular, que é o nosso sistema de vasos. E o que é o tecido sanguíneo? Bom, o tecido sanguíneo, ele é mais uma variação de tecido conjuntivo. Como qualquer outro tecido conjuntivo, ele vai estar composto de células e matriz extracelular. E no tecido sanguíneo, essa matriz extracelular se chama plasma. Exatamente, é o nosso querido plasma. É isso aí. As funções do tecido sanguíneo são transporte de substâncias. E essas substâncias são gases, nutrientes, excreções, fatores humorais, hormônios. Ele também atua na regulação do pH e nas respostas de coagulação. E a composição sanguínea diz que nós temos cerca de 56% de plasma na composição sanguínea e apenas 44% de células sanguíneas. E 90% desse plasma vai ser constituído completamente por água. Os outros 10% serão sais minerais, que são o sódio, magnésio, cálcio, potássio, cloreto e bicarbonato. Também temos as proteínas, que vão ser a albumina, o fibrinogênio e as imunoglobulinas. Vale lembrar que essas imunoglobulinas são os nossos anticorpos. Nós vamos falar disso quando chegar lá no sistema linfático. Também existem outras proteínas no nosso plasma, porém, para nós, essas são as 3 proteínas mais importantes nesse momento. Ah, é importante lembrar uma coisa também. Existem muitas pessoas que dizem que plasma e soro são a mesma coisa, porém não são. Existe uma pequena diferença aí. Plasma é a parte líquida do sangue que apresenta em sua composição o fibrinogênio, ok? Deixa isso claro aí. Plasma tem fibrinogênio, enquanto que o soro é somente a parte líquida, sem a presença da proteína fibrinogênio, ok? Então anota isso aí para você não esquecer. Agora, amigos, é importante você saber também é que quanto maior volume de plasma você tem, maior vai ser a sua pressão sanguínea, ou seja, você vai ser um hipertenso. E quanto menor essa concentração de plasma, você vai ser hipotenso. E por que aumenta essa pressão? Por que aumenta esse volume de plasma? Bom, eu vou te dar um exemplo. Suponhamos que nesse exato momento você acabou de fazer um lanche recheado de sal. É isso aí, você acabou de comer aquela coxinha bem oleosa com muito, mas muito sal. Bom, depois que você ingeriu lá a sua coxinha, fez a digestão lá, esse sal aí vai cair lá na sua corrente sanguínea. E o sal na corrente sanguínea, por osmose, esse sal vai começar a tirar a água, ele vai começar a absorver a água que está presente aí nos seus tecidos, né? Nas suas células. E aí, com isso, vai aumentar o volume, vai aumentar o seu volume sanguíneo. E isso aí vai fazer com que o seu coração trabalhe muito mais. Ele vai ser forçado a bombear todo esse sangue. Com toda essa força do nosso coração para bombear esse sangue, o que acontece? Exatamente hipertensão arterial. Por isso que muitas vezes você está lá cheio de retenção líquida. Você está cheio de sal no seu corpo, retendo um monte de líquido, e aí você resolve no hospital. E aí quando você chega no hospital, o médico receita logo para você um diurético. É isso aí, um diurético. Ele passa lá o diurético para você toma, depois de uns minutos você começa a fazer muito xixi, muito xixi, o seu volume sanguíneo começa a voltar ao normal e, consequentemente, a sua pressão também. É isso aí, eu acabei enrolando um pouco falando desse assunto, mas é sempre bom saber. Então, vamos para as células do tecido sanguíneo. As células do tecido sanguíneo é muito simples. Nós vamos ter aí os eritrocitos, que são os nossos glóbulos vermelhos, também conhecidos como hemácias. Também vamos ter a presença dos glóbulos brancos, que são os nossos leucocitos. E esses leucocitos vão estar divididos em células granulócitas e células agranulócitas. Logo mais nós vamos falar disso. E também vamos ter a presença das plaquetas. Eu gostaria de deixar claro aqui que plaqueta não é célula. Eu sei que eu falei que nós vamos para as células do tecido sanguíneo, porém, plaqueta é elemento figurado do tecido sanguíneo, não é célula. Anota no seu caderninho aí de unicórnio, no seu caderninho rosa, no seu caderninho do Ben 10, coloca aí sublinhado com marca-texto, com qualquer coisa. Plaqueta são os trombocitos, eles não são células.
São elementos figurados do tecido sanguíneo. Legal. Agora vamos direto para os eritrocitos. Essas são as células mais abundantes do nosso sangue. Esses eritrócitos, eles são discos bicôncavos anucleados que medem aproximadamente 7,8 micrômetros de diâmetro. Micrômetros é muito pequeno. E esses eritrocitos estão cheios da proteína hemoglobina. Se o eritrocito já é pequeno, imagine a hemoglobina. Cada um eritrócito carrega mais ou menos 300 milhões de moléculas de hemoglobina. Essas são as células mais abundantes do nosso sangue. Eles possuem uma vida média de 120 dias. Nós temos aí de 4,2 a 6,2 milhões de eritrocitos por milímetro cúbico de sangue. Exatamente. É muito eritrócito. Essas células são extremamente deformáveis e flexíveis. Claro, essas células têm que passar em todos os capilares do nosso corpo. Ou seja, essas células têm que passar por capilares muito estreitos. Elas fazem isso dobrando-se em cima de si mesmas. E qual é a função desses eritrocitos? É isso mesmo, transporte de gases e bicarbonato. E esses gases vão ser o oxigênio e o dióxido de carbono. É isso aí. Agora a gente passa aí para os leucocitos, também chamados de glóbulos brancos. E esses glóbulos brancos, nós temos em média 7.000 deles por cada milímetro cúbico de sangue. Esses glóbulos brancos, eles se originam na medula óssea e depois que amadurecem, passam para a corrente sanguínea. E também eles saem do sangue quando acontece alguma coisa nos tecidos. Ou seja, quando acontece uma infecção, onde um agente invasor penetra no tecido, esses leucocitos são solicitados pelas células apresentadoras de antígenos e essas células apresentadoras de antígenos vão enviar sinais para que outros glóbulos brancos possam iniciar uma resposta imunitária. Isso aí é assunto para outro capítulo, beleza? Então, seguinte, esses glóbulos brancos, eles são classificados em granulócitos e agranulócitos. E esses granulócitos vão ser os basófilos, os neutrófilos e os eosinófilos, enquanto que os agranulócitos vão ser os linfócitos e os monócitos. Os neutrófilos, eles vão estar numa faixa mais ou menos de 55 a 65% do total de leucocitos. Essas são células que medem mais ou menos 12 micras em um estendido citológico. E também aí, por cada milímetro cúbico de sangue, nós vamos ter uma faixa de mais ou menos 3.000 a 6.000 neutrófilos. Essas células apresentam núcleos multilobulados polimórficos e em seu hialoplasma são encontrados grânulos específicos que contêm várias enzimas e peptídeos antimicrobianos que têm a capacidade de destruir micro-organismos presentes nos locais de inflamações. Na medula óssea, a sua vida gira em torno de 8 dias. E depois que abandonam a medula óssea, essas células têm uma média de vida de mais ou menos 8 horas quando estão no sangue. Quando estão no tecidos, a média muda também. Vai ser de 1 a 2 dias de vida. E as principais funções do neutrófilo são fagocitar e destruir bactérias. Agora a gente vai entrar nos eosinófilos. Os eosinófilos estão presentes aí numa porcentagem de mais ou menos 1 a 4% de todos os leucocitos. Essas são células que apresentam núcleos bilobulados. 2 lóbulos seu núcleo, não é multi, é bilobulado. E também apresentam grânulos eosinófilos, ou seja, vai ser aquele tipo de grânulo que você vai ver mediante o microscópio óptico de campo claro, você vai ver que esses grânulos vão ser tingidos por cores mais avermelhadas. Esses grânulos contêm proteínas que são citotóxicas para protozoários eumintos. Os eosinófilos estão associados a reações alérgicas, infecções parasitárias e infecções crônicas. A sua vida média ao abandonar a medula óssea gira em torno de 8 a 12 horas e essas células têm um diâmetro de aproximadamente 10 a 14 micrômetros. Bom, agora vamos falar sobre os basófilos. É isso aí, os basófilos quase não são encontrados. É raro você encontrar um basófilo. Essas células constituem mais ou menos 0,5% de todos os leucocitos do nosso sangue. Elas apresentam um núcleo lobulado irregular. Esse núcleo, normalmente, você vai encontrar ele aí bem oculto por trás de grandes grânulos basófilos, ou seja, são aqueles grânulos que vão ser tingidos melhor por corantes como a hematoxilina e vão tingir de azul escuro. Bom, os seus grandes grânulos basófilos, eles contêm substâncias como a heparina, a histamina
Também vamos ter a presença de heparansulfato e leucotrienos. Essas substâncias desempenham um importante papel nas reações alérgicas e inflamações crônicas. Essas são células que medem aproximadamente 10 micras de diâmetro, e a sua vida média ao abandonar a medula óssea gira em torno de 8 horas. Muito bem, agora a gente vai falar sobre as células agranulocitos, e começando já pelos linfocitos. Essas são as principais células do nosso sistema imunitário. Essas células constituem 30% de todos os nossos leucocitos, e desde o ponto de vista funcional existem 3 tipos de linfocitos: os linfocitos B, os linfocitos T e os linfocitos NK, também conhecidos como natural killers ou células assassinas naturais. Essas células medem de 6 a 30 micras de diâmetro. Normalmente essas células apresentam um único núcleo denso e redondeado que está circundado por uma fina camada de citoplasma. Agora, falando rapidamente desses 3 tipos de linfocitos, o linfocito T, ele vai estar aí relacionado com a nossa imunidade celular. O linfocito B, ele vai estar responsável aí pela produção dos anticorpos, das imunoglobulinas. E os linfocitos NK, as nossas células assassinas naturais ou natural killers, essas células são programadas para matar, para destruir determinadas células que estão infectadas por vírus e células cancerosas. Agora a gente vai falar sobre os monocitos. Legal, essas são células que estão em torno de 3 a 9% de todos os leucocitos. Eles apresentam um núcleo indentado. Essas células se originam na medula óssea e tem mais ou menos 18 micras de diâmetro. E ao sair da medula óssea, elas permanecem no sangue mais ou menos 3 dias. Porém, essa célula não é uma célula terminal. Depois que essas células saem do sistema circulatório, elas se transformam em macrófagos e outras células do sistema mononuclear fagocítico. Bom, e vale lembrar que essas células no sistema imune, elas atuam também como células apresentadoras de antígenos. É isso mesmo, é aquela célula que vai lá, sai na porrada com os invasores, acabam comendo os invasores, faz a fagocitose ali dos invasores e apresentam ali os detritos do agente invasor para que assim os linfocitos possam gerar anticorpos. Desse jeito você tem uma imunidade adquirida. Agora a gente vai falar sobre as plaquetas, exatamente os nossos queridos trombocitos que estão envolvidos na nossa coagulação. Esses elementos são fragmentos celulares que são derivados dos megacariocitos. Nós temos aí por cada milímetro cúbico de sangue uma média de 150 mil a 350 mil plaquetas. E a sua vida média no sangue gira em torno de 7 a 10 dias. Com base na sua organização e função, as plaquetas são divididas em 4 zonas. Temos aí a zona periférica, a zona estrutural, a zona de organelas e a zona da membrana. Os elementos mais importantes em cada uma dessas zonas são: na zona periférica, nós vamos ter a presença do glucocálio. Na zona estrutural, vamos encontrar microtúbulos, filamentos de actina e miocina e proteínas fixadoras de actina. E na zona de organelas, vamos encontrar as nossas queridas mitocôndrias, glucogênio e alguns grânulos. E na zona de membrana, nós vamos encontrar o sistema canalicular aberto e o sistema tubular denso. E quais são as funções dessas plaquetas? Elas têm como função manter a integridade do endotélio. Se você não sabe o que é o endotélio, vai lá no nosso vídeo de tecido epitelial que você vai saber. Elas também têm como função a coagulação sanguínea, ela vai deter aí as hemorragias, e também a reparação do tecido lesionado. Tudo bem, amigos? Agora a gente vai ver como ocorre a formação dos elementos celulares do nosso sangue. E essa formação acontece por meio de um mecanismo conhecido como hematopoese. E a hematopoese inclui a eritropoese, que é o desenvolvimento dos eritrócitos, a leucopoese, que é o desenvolvimento dos nossos glóbulos brancos, nossos leucocitos, e também a trombocitopoese, que é o desenvolvimento das nossas plaquetas. Nos adultos, as células tronco-hematopoéticas residem na medula óssea e, sob a influência de citocinas e fatores do crescimento, essas células diferenciam-se em células progenitoras mieloides comuns, que vão dar origem aos megacariocitos, aos eritrocitos, aos neutrófilos, eosinófilos, basófilos e também aos mastocitos e monocitos. E também essas células tronco hematopoéticas podem diferenciar-se em células progenitoras linfáticas
comuns, que vão dar origem aos linfócitos T, B e NK. Então é isso. Durante a eritropoese, os eritrócitos evoluem de pró-eritroblasto e eritroblastos basófilos, policromatófilos e ortocromatófilos para os eritrócitos policromatófilos e maduros. Os eritrócitos em desenvolvimento tornam-se menores, modificam a sua aparência citoplasmática de azul para vermelho, em virtude do acúmulo intenso da hemoglobina. Como já foi supracitado, essa hemoglobina se acumula nos eritrocitos numa faixa de mais ou menos 300 milhões de moléculas de hemoglobina por cada eritrocito. Ok, na trombocitopoese, as plaquetas são produzidas na medula óssea pelos megacariocitos, que se desenvolveram a partir das mesmas células tronco progenitoras mieloides comuns dos eritroblastos. E na linfocitopoese, os linfocitos desenvolvem-se a partir das células progenitoras linfáticas comuns e dependem da expressão de fatores de transcrição específicos. Diferenciam-se na medula óssea e também em outros tecidos linfáticos. E agora, para finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre a medula óssea. A medula óssea ela é encontrada dentro dos nossos ossos e está constituída por cordões de sinusoides. Esses cordões de sinusoides são unidades de vasos sanguíneos especializados e também possuem um outro constituinte, que vai ser uma rede esponjosa de células hematopoéticas. Nas crianças, esses cordões de células hematopoéticas vão residir dentro da cavidade medular, enquanto que nos adultos, esses cordões vão ser encontrados dentro dos espaços do osso esponjoso. E nesses vasos sanguíneos especializados da medula óssea são liberadas as células sanguíneas recém-desenvolvidas e as plaquetas. E para finalizar, eu quero deixar claro que a medula óssea possui dois estágios, um estágio ativo e um estágio inativo. No estágio ativo, ela é denominada medula óssea vermelha, e no estágio inativo, ela é a medula óssea amarela, que está composta também por tecido adiposo. Então, galera, esse foi o nosso resumão de tecido sanguíneo. Vale lembrar que se você quiser saber mais sobre o assunto, eu sugiro que você busque nos livros de histologia. Isso aqui vai servir mais como um resumo de um grande capítulo sobre o tecido sanguíneo, beleza? Então valeu aí, meus amigos, agradeço muito pela sua visualização. Estamos trabalhando para gerar cada vez mais um conteúdo de qualidade, com um vídeo bem editado, com um áudio bem editado. Eu espero que vocês gostem. Então é isso aí, um abração para vocês e até a próxima. Valeu!